Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Lindo dia! Bom dia, gente linda! Vamos dando continuidade na nossa leitura do livro Enfodere-se, do Caio Carneiro. Hoje a gente vai continuar a partir da página 167. Já estamos praticamente terminando o nosso terceiro livro em um pouquinho mais de 30 dias. Bora lá? Então vamos lá. A preguiça. A preguiça é como se fosse um par de algemas. Prende a pessoa a uma situação que ela não gosta e não quer, mas que ela não tem ânimo para mudar. O que mostra que a preguiça é um dos padrões das pessoas que só se ferram, porque aceitam viver de uma maneira que não está legal. De certa forma, a preguiça também tem a ver com a irresponsabilidade. A pessoa sabe o que precisa fazer, mas decide não fazer. Tem clareza de algo que deve ser feito, só que escolhe deixar para lá. E isso é uma irresponsabilidade total com ela mesma e com os outros. Essa é uma situação diferente de quando você não faz alguma coisa por não saber que precisa ser feito. Nesses casos, você pode estar fazendo outras coisas que não o estão levando para o caminho certo, mas está testando, experimentando, tentando, validando. Uma hora encontra o caminho certo e tudo melhora. Ou seja, você está virando as cartas do baralho, mas ainda não encontrou o as. Porém, se continuar passando as cartas, vai chegar uma hora que vai achar o as que procura. Com o preguiçoso, o que acontece é que ele sabe que para encontrar o as, vai ter que virar as cartas, mas decide não fazer isso. E essa decisão pode vir por ele não ter clareza sobre o que quer, porque não definiu isso. Ou talvez não veja sentido naquilo que faz. Ou ainda, porque tem uma vontade inconsciente de boicotar os próprios planos. Ou simplesmente não acredita que pode vencer na vida. Por exemplo, eu fui um aluno muito irresponsável na escola. Medíocre, preguiçoso. Isso porque nenhum professor, nenhum familiar ou amigo conseguiu me passar um bom motivo para que eu fizesse o que tinha que fazer. Para que eu me dedicasse aos estudos e fosse um bom aluno. Eu questionava muito tudo aquilo na época escolar. Sabia o que era para fazer, só que eu decidia por não fazer. Em vez de estudar, eu ia para a rua jogar bola e no dia da prova tirava 0. Pensa bem. Quantas pessoas você conhece que tiraram notas baixas no seu negócio, dentro da sua atividade, dentro dos seus relacionamentos, simplesmente porque sabem o que é para ser feito, mas decidem não fazer? Porque uma força maior chamada preguiça toma conta da vida delas e põe tudo a perder. Existe uma técnica que eu uso muito para neutralizar a preguiça que eu quero ensinar para você. Aprendi que diante dessa questão, o melhor meio de agir é procurar diminuir o custo de ativação daquilo que você tem que fazer. A preguiça acontece quando o custo de ativação de alguma coisa é muito maior do que a percepção da necessidade de fazer essa coisa. Mas o que é custo de ativação? É o esforço que você tem que colocar para iniciar alguma coisa que precisa fazer ou mesmo que quer fazer. Geralmente, quando não se tem o hábito de fazer algo, o esforço necessário para iniciar é muito grande. Costumo dizer que o custo de ativação daquela atividade é alto. O segredo para acabar com a preguiça é exatamente procurar diminuir esse custo de ativação. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa muito determinada. Faço atividades físicas todos os dias, acordo às 5:30 da manhã para ir para a academia. As pessoas ficam impressionadas, todo mundo admira a forma como eu sou dedicado, mas nem sempre foi assim. No início eu queria muito treinar todos os dias, mas a preguiça não deixava. Lembro que quando eu comecei a fazer atividade física, eu acordava pela manhã e olhava para as coisas que tinha que
preparar antes de sair para academia, encontrar o tênis, escolher as meias, separar a toalha, pegar a garrafinha de água, por aí vai. Dava muito trabalho. Ou seja, o custo de ativação para eu fazer minha atividade física estava sendo muito alto. Tão alto, dava tanto trabalho, que eu acabava ficando com preguiça e desistindo de ir para a academia. Continuei nessa preguiça de ir para a academia até o dia que decidi que deveria ter um jeito de ter menos trabalho pela manhã, ao acordar, para não dar tempo de desistir da atividade física. Eu precisava diminuir aquele custo de ativação. Foi aí que eu decidi fazer o seguinte. Como queria ir treinar de manhã, na noite anterior, antes de deitar, eu preparava o tênis que ia usar, já com as meias dentro. Colocava a camiseta em cima do tênis, a bermuda por cima da camiseta, punha a garrafinha de água cheia junto do tênis e depois colocava tudo isso dentro da bolsa que eu ia levar para a academia. Se tinha algum tipo de suplementação alimentar, eu colocava também dentro da bolsa. Colocava a bolsa com tudo em um local onde eu teria que passar para sair de casa. Punha as chaves, documentos do carro em cima da bolsa e o celular carregando do lado da chave. Dessa maneira, tudo que eu tinha que fazer de manhã era pegar esse material e sair. Ou seja, eu diminui muito, quase zerei o custo de ativação para fazer a minha atividade física. Fiz melhor ainda. Escolhi uma academia bem perto da minha casa, de modo que eu não precisava pegar trânsito para chegar até lá. Não era a melhor academia, mas o custo de ativação ficava bem mais baixo. Ou seja, eu facilitava ao máximo minha vida para só ter que ligar o carro de manhã e sair. Porque sabia que se fosse acordar e ter que pensar em tudo que tinha para fazer para ir até a academia, provavelmente eu iria desistir. Fui facilitando o máximo que podia, para não ter praticamente nenhum trabalho que pudesse me gerar preguiça. Isso é o que eu chamo de diminuir o custo de ativação de uma atividade. Depois de um tempo, fazer academia se tornou um hábito para mim, uma rotina, um prazer, virou uma parte de mim. Tornou-se algo natural. A partir daí, eu podia até mesmo voltar a aumentar o custo de ativação, por exemplo, optando por uma academia mais longe de casa, mas com melhores condições para o meu treino, sem que isso comprometesse o meu compromisso de fazer a atividade física. A partir desse exemplo, você pode aplicar a mesma ideia para tudo o que vai fazer e percebe que a preguiça atrapalha. Encontre um jeito de diminuir o custo de ativação. Facilite ao máximo para você começar a fazer atividade física. Depois a coisa anda e quando menos esperar, já estará resolvido o que você tinha que fazer. A única coisa que a gente tem que ter quando não se tem mais nada é esperança. Ponto 3. A falta de esperança. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é a diferença entre a esperança ativa e a esperança passiva. Como disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, não confundamos esperança? Não consigo. Não confundamos esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Quem conhece o Cortella provavelmente ouviu na voz dele, no jeito dele de falar. E quem não conhece, vai lá no Google só para entender o porquê que eu tentei imitar ele. É sobre isso que estou falando. Esperança passiva tem a ver com o verbo esperar. Vou até repetir a frase do Cortella. Não confunda a esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Na etimologia, a palavra esperança vem do latim e deriva de spes, que tem o significado de confiança em algo positivo. Quando esperava simplesmente que algo se resolva por si mesmo, ou que alguém resolva algo, sem fazer você mesmo algo nesse sentido, isso não é esperança, é a espera, pura e simples. Você espera que as coisas deem certo, espera que tudo se resolva, espera que aconteça o que deseja, espera que esse ano seja diferente. Ou seja, você terceiriza a resolução de qualquer circunstância. Já o esperançar é partir para a ação, com a certeza no coração de que as coisas vão dar certo. Quando espera desse modo, você constrói, segue adiante, realiza
leva tudo adiante até que o seu objetivo se concretize. O que nos interessa discutir aqui é a esperança ativa. E agora que está claro de que tipo de esperança estou falando, a esperança do verbo esperançar, podemos seguir adiante. É preciso ter a esperança como parte de você. Sempre repito uma frase que minha mãe me ensinou. A única coisa que a gente tem que ter quando não se tem mais nada é esperança. Quando a esperança acaba, acabou tudo. Você pode ter dinheiro, patrimônio, sucesso e tudo mais, mas se não tiver esperança, não tem coisa alguma. Quando você perde dinheiro, isso é ruim. Quando perde patrimônio, é um prejuízo. Quando perde credibilidade, deixa de ter uma coisa sagrada. Mas quando perde a esperança, você perde tudo. É por essa razão que insisto tanto para que as pessoas protejam a sua esperança. As pessoas que não têm esperança se tornam vagabundas, porque essa condição de não acreditar em nada, de não esperar nada, faz com que elas deixem de fazer o que é necessário. A coisa mais simples que alguém pode fazer para não ter que fazer nada é achar que nada pode ser feito. A pessoa sem esperança é aquela que prefere ficar sentada, inerte, prevendo que as coisas vão dar errado. Essa é a pessoa que já está morta, mas com um coração que continua batendo. E aqui quero lembrar aquela famosa frase do filósofo e médico alemão Albert Schweitzer, que diz: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Ele trouxe essa frase já no livro anterior. O que você não pode deixar morrer é a sua esperança, que é o combustível dos seus sonhos, o motor daquilo que dá sentido à sua vida, a razão que o faz se sentir presente e atuando em algo significativo nesse mundo. 4. A falta de humildade. Tem gente que olha para esses pontos que estou listando e não admite que sofre de pelo menos um deles. Isso eu chamo de falta de humildade. E esse é um dos principais erros de quem só se ferra. Quem não admite que não é bom em tudo e que existem pontos em que precisa de ajuda dos companheiros, jamais vai conseguir se encaixar em grupo algum. Nunca vai ser parte verdadeira do sucesso de ninguém, e nem mesmo do próprio sucesso. Quem não tem a humildade para reconhecer os seus erros e entender que precisa aprender, jamais vai conquistar as posições mais altas no pódio da vida. Falta de humildade é quando a pessoa não reconhece que tem um calcanhar de Aquiles, quando prefere ficar cega para o problema que a incomoda, prefere negar a situação, virar um alienado. Tem um problema, mas opta por nem pensar nele, resolve deixar para Deus cuidar. O que pode ser visto como um ato de fé, na verdade, é falta de humildade para admitir que precisa de ajuda. O maior sinal de fortaleza é quando uma pessoa reconhece e expõe uma parte fraca dela para outra pessoa e pede ajuda para superar essa dificuldade. Isso é de uma nobreza gigante. É vital ter essa clareza sobre aqueles pontos em que você está pecando, falhando, patinando. Esse é o primeiro ponto para a transformação. O primeiro passo para você curar algo é saber que a doença existe. Do que você está sofrendo? Qual é o problema que está neutralizando seus esforços e impedindo as suas conquistas? É importante entender que ser humilde nada tem a ver com estar por baixo, com ser menos que os outros. Humildade não é Humildade não é subserviência, não é ser uma pessoa inferior, ou você se diminuir ou se colocar com uma posição de inferioridade. Humildade é você ser um terreno fértil, sempre estar cultivando coisas boas, saber que todo mundo pode lhe ensinar alguma coisa. É ter a noção clara de que todo mundo é melhor do que você em alguma coisa e é entender que você é um eterno aluno, um aprendiz. Ser humilde é não se colocar em uma posição de superioridade, porque afinal não é diminuído quem está ao seu lado e que você vai parecer maior. Não é diminuindo quem está do seu lado que você vai parecer maior. Ao contrário, você só cresce de verdade quando puxa quem está com você para cima.
Aqui entra um ponto bem importante que ele traz a questão do pedir ajuda, né? Essa semana eu e a Lili fizemos uma live falando justamente disso, das nossas conexões, das pessoas que estão nas nossas vidas e para quem eu posso pedir ajuda, né? Também eu gosto da premissa de não sangue em um tanque de tubarões, né? Por que eu vou levar as minhas vulnerabilidades? Eu sou uma pessoa que eu não falo com ninguém, eu não compartilho as minhas dores e eu decidi que agora eu quero fazer isso. Aí eu vou lá numas pessoas que eu mal confio de nem conhecer direito, ou eu vou lá em qualquer lugar, em desconhecidos, e começo a entregar as minhas dores. Gente, não sangrar em tanque de tubarões é saber escolher quem são as pessoas com as quais tu vai pedir ajuda. Pedir ajuda para a pessoa que tem a condição de te ajudar. Eu não posso ir lá e pedir ajuda para a pessoa que está passando pelo mesmo desafio que eu, porque talvez a gente vai se dar as mãos e vai junto pro fundo. A gente não vai conseguir ajudar um ao outro. A gente precisa de ajuda de pessoas que talvez já superaram tal situação, ou de uma terapia, ou de alguma pessoa que realmente vai poder se colocar ao meu servir, a ajudar naquilo que eu tô passando nesse momento. Então, muito cuidado em escolher bem as pessoas para as quais a gente pede ajuda. Um recado para quem já se ferrou na vida. É muito importante identificar os erros de quem só se ferra para evitar seguir o mesmo caminho e se dar mal. Afinal, a gente aprende com os erros, mas mesmo assim ninguém gosta de ficar patinando no mesmo lugar por muito tempo, cometendo e repetindo as mesmas falhas. Uma pessoa determinada a ter sucesso não tem medo de errar, avançar apesar dos riscos que existem, procurar reconhecer as armadilhas em que pode cair ao longo do caminho e cumpre as suas obrigações. Mas nem por isso ela passa ilesa pela vida. Uma hora ou outra ela também leva uma invertida e se ferra. Por isso eu quero dizer algumas coisas mais, porque com certeza você já se ferrou em algum momento, já sentiu na boca aquele gosto amargo da derrota, já se deu mal e ficou no prejuízo. A grande sacada é: não importa onde é que você tenha se ferrado, no casamento, nos negócios, em uma amizade. A primeira coisa que eu quero lhe dizer e que pode mudar drasticamente o seu entendimento da vida é: não leve para o lado pessoal. Quando começa a levar os problemas para o lado pessoal, como se você fosse o único a se ferrar no mundo, você começa a tomar goleada da vida. É aquele famoso 7-1 na seleção brasileira. Dá uma pane no seu cérebro e você paralisa. Se olhar ao redor, você vai ver que muitas pessoas tropeçam no mesmo caminho e enfrentam os mesmos problemas. Nenhum desafio é única e exclusivamente seu. O desafio que você está enfrentando agora já foi, está sendo ou será enfrentado por muitas outras pessoas. E isso é bom, porque todos estão porque todos estão acumulando conhecimento sobre essa situação e você não está só. As pessoas têm como ajudar umas às outras, com base nessa mesma experiência vivida. Outro ponto muito importante é que quando entende que essa situação não é algo pessoal, que só acontece na sua vida, você sai da postura de vítima. Quando se coloca como vítima, você para de buscar respostas e não resolve o problema. É muito importante essa mudança de postura. Lembre-se daquilo que já conversamos nesse livro. Sempre que surgir alguma dificuldade no seu caminho, em vez de perguntar por que esse problema surgiu, comece a se perguntar para que ele veio. O que essa situação quer me ensinar? O que isso vai fazer eu perceber? O que eu tenho a aprender com isso? Assim, você vai sair dessa situação muito maior e melhor do que quando entrou. Um tropeço, algum sapo que tenha que engolir hoje, pode ser o preparo para livrar você de uma situação mais grave amanhã. Lembre-se sempre que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Até essa questão de o que veio para me ensinar, o que veio trazer, o que eu posso aprender. Eu sempre trago que quando a gente está em autoconhecimento ativado, né? Quando a gente está querendo se conhecer mais, querendo entender mais sobre nós mesmos, a gente entra em autoobservação mais constantemente, né? A gente sai do piloto automático da vida e começa a observar. Começa a observar
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nos ambientes, observar as pessoas ao nosso redor. E quando a gente começa a olhar para as pessoas e entende que tudo é espelho, que o outro reflete aquilo que eu tenho dentro de mim, eu começo a compreender o que cada uma dessas pessoas veio servir na minha vida. Porque sim, todas as respostas para aquilo que a gente busca, todo o nosso crescimento, todo o nosso aprendizado, toda a nossa evolução pessoal, ela parte de outras pessoas. Então as pessoas que estão na nossa vida, elas estão na nossa vida para nos servir. Os acontecimentos que vão passando durante a nossa vida, que vão nos acometendo, vieram para nos servir. Então, você tem pedido por paciência, você vai ter a oportunidade de ser paciente. Então, vão vir pessoas para te servir nesse processo. E como que eu vou ter pessoas me ajudando? Pessoas que acabam com a minha paciência. Assim, eu tenho a oportunidade de treinar a minha paciência. Tudo aquilo que você quer desenvolver em ti não vai vir da noite para o dia. Você vai ter a oportunidade todos os dias de praticar e desenvolver. Então, sempre lembrar, as pessoas que estão na tua vida, elas estão ali para alguma forma de servir para o teu processo e você também para o delas. Mover-se estrategicamente em um dia de bosta. Boa. É provável que você já tenha vivido um daqueles dias que começou acordando tarde, saiu de casa sem ter tido tempo nem para tomar um café, pegou um trânsito do caramba, tomou chuva no caminho, chegou no escritório atrasado e molhado e ainda descobriu que justamente naquele dia um cliente importante resolveu adiantar a ida ao seu escritório e já estava lá esperando por você há pelo menos meia hora. Para piorar, você percebe que esqueceu em casa o material que tinha preparado para a reunião com esse cliente. Sempre existe um dia ou outro em nossa vida que podemos dizer que é um típico dia de bosta. Um dia em que estamos submetidos ao máximo de desafios. E como você tem um objetivo grande e quer conquistá-lo, pode ter certeza de que vai ter muitos dias assim, desafiadores, quase impossíveis. O que a gente tem de positivo em dias como esse é saber que situações difíceis podem até nos machucar, mas também nos lapidam, ajudam a formar o nosso caráter. É aquela velha história do carvão. Ele só se transforma em diamante quando exposto à pressão e ao tempo. Se tem pressão e você fica aguentando e resistente, é transformado em diamante. Infelizmente, tem muita gente que quando é colocado sob pressão, sai correndo e perde a oportunidade de se aperfeiçoar. Toda a pressão transforma. A pressão é parte da nossa evolução desde antes de virmos para esse mundo. Só nos foi possível existir porque no momento do parto houve uma pressão no ventre das nossas mães para que pudéssemos nascer. Para aguentar a pressão de um dia difícil, para suportar os desafios de um dia de bosta, você tem que ter um plano. Saúde. Uma estratégia, um modo de agir. Um modo de agir poderoso e afirmativo, que o ajude a se manter na batalha até que vença. Em um dia de bosta, principalmente, você precisa se mover de modo estratégico. Por isso, tem alguns recursos que eu utilizo para continuar me movendo, mesmo em um dia muito difícil. Recursos práticos que vão estabelecer a sua carga energética e a sua confiança e o seu entusiasmo. Vão elevar sua positividade, restaurar seu otimismo e abrilhantar a sua alegria. Revigorar e restaurar sua potência de agir. Deixe-me falar um pouco mais sobre essas estratégias. 1. Não deixe de fazer algo que lhe faz bem. Uma coisa que eu acho uma furada total é que muita gente, quando está tendo um dia difícil por conta das circunstâncias, acaba abrindo mão daquilo que lhe faz bem. Por exemplo, uma pessoa está em um dia de bosta e, por coincidência, é aquele mesmo dia em que costuma ir à igreja. E ir à igreja é algo que a deixa legal, anima, coloca pra cima. Mas como naquele dia está tudo ruim, está tudo dando errado, a pessoa deixa também de ir à igreja, o que só vai piorar ainda mais as coisas para ela. Ou você tem academia naquele dia, uma atividade que adora, mas porque o seu dia não foi legal, foi difícil, acaba deixando de ir.
Por falta de clima, por falta de cabeça, por desânimo, você deixa de fazer atividade física, que é algo que coloca você para cima. Nesses casos, o seu dia só vai piorar, porque deixar de fazer essas coisas que lhe fazem bem o deixarão ainda mais deprimido e angustiado, com a energia mais baixa ainda. Fazer as coisas que gostamos de fazer pode se transformar no ponto de virada de uma energia ruim para uma energia boa. Pode restaurar o seu ânimo e restabelecer a sua energia, clarear as suas ideias, dar um poder de visão maior para você refinar a sua análise da situação e melhorar as suas tomadas de decisão e o direcionamento das suas ações. Faça coisas que lhe fazem bem. Assim, você vai criar mais condições para se mover estrategicamente entre os problemas de um dia ruim. Os maiores ativos em nossas vidas são as pessoas que acreditam na nossa capacidade. Agora, o que é que lhe faz bem? Você tem clareza disso? Faça uma lista de tudo o que faz bem à sua mente e à sua alma. Tenha isso por escrito e sempre à mão, para que você reconheça de imediato os recursos que tem para virar o jogo naqueles dias em que as coisas estão mais difíceis, naquelas horas em que tudo parece estar uma bosta. Melhor ainda, acrescente essa lista mais coisas que podem lhe fazer bem e se dê mais alternativas positivas. Por exemplo, ler um livro, ouvir um áudio construtivo, ver um filme motivador, sair para dar uma caminhada, enfim. Consulte o seu coração e descubra quais são as coisas que alimentam de boa energia a sua mente, a sua alma. E aqui também pode entrar aquela questão da autoobservação. Quando eu tô fazendo alguma atividade, quando eu tô fazendo alguma coisa, como eu tô me sentindo? Então, peraí, isso aqui eu me senti bem, isso aqui eu não me senti tão bem assim, né? A própria questão da atividade física, pessoas com ansiedade, pessoas que têm dias que a ansiedade está mais elevada. A atividade física, pela liberação hormonal que ela faz, ela ajuda a aliviar os sintomas da ansiedade. Então, quando a gente vai e faz atividade física pensando que ela vai ser algo bom, que vai ser algo que vai ajudar para aquele momento, você não fica mais apegado ao que você quer fazer, que você tem vontade de fazer, mas sim porque você sabe que aquilo vai te ajudar, vai te fazer se sentir melhor, né? Então, às vezes, é justamente num momento de crise de ansiedade que as pessoas fogem da atividade física, fogem de falar com as pessoas que ajudam e vão lá o quê? Rolar o feed do Instagram, que aumenta a ansiedade, vão lá olhar alguma coisa na TV com tragédia, enfim, coisas ruins que aumentam a ansiedade, ou enfim, fica até num ócio que também aumenta a ansiedade. Então, quando a gente vai e entende cada vez mais sobre o que me ajuda, o que me faz bem, vai entendendo também o funcionamento do próprio corpo, o que eu vou dar para o meu corpo em cada situação, em o que ele estiver sentindo, né? Então, às vezes a gente para e pensa assim, quando criança, a criança, se ela não sai correr, se ela não vai lá queimar a energia dela, né? Quem tem criança em casa provavelmente já sabe do que eu tô falando. Não consegue sair para brincar 1-2 dias porque tá chovendo, meu Deus, é impossível, começa a ficar ranzinza, começa a ficar chorona, enfim, começa a ficar inquieta. E a gente, quando cresce, e principalmente quem tem, né, a tendência à ansiedade, também passa por essa situação. Se tu fica muito tempo sem movimento, sem fazer alguma coisa, sem queimar energia, sem se colocar em movimento, começa a aumentar a ansiedade, podendo levar até uma crise, assim, do nada, né? O do nada, por não ter feito algo que sabe que poderia ajudar. Então, é isso. Gente, paramos hoje na página 185. Não sei, mas eu acho que na segunda a gente termina, só que eu não sei se a gente termina a ponto de poder começar o próximo ou se a gente termina em cima já de só conseguir concluir esse aqui. Então, na segunda-feira, de toda forma, a gente vai estar terminando essa leitura e talvez iniciando já a próxima. Uma ótima sexta-feira. Hoje nós temos jogo. Bora lá. Vamos fazer desse dia um dia extraordinário. Que vocês tenham um fim de semana muito abençoado.
Obrigada pela companhia e pelo comprometimento de quem tá aqui buscando todo dia um golinho, buscando um pouquinho a mais e que a gente seja realmente a nossa melhor versão a cada dia. Um ótimo e extraordinário fim de semana. Beijo!